Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Determinar a geometria das moléculas das substâncias de sulfeto de carbono e ozônio. Pessoal, temos os dados aí que fica mais fácil de interpretar eles. Ele está dando os elétrons da última camada de cada elemento. Então, pois muito bem, nós temos aqui nesses dados as quantidades de elétrons que cada elemento possui na sua camada de valência, ou seja, a última camada. Então, o carbono eu tenho 4, então eu sei que ele faz 4 ligações. Eu sei que o enxofre, isso eu estou falando covalente comum, não da ativa, tá? 4 covalentes comum. O enxofre faz 2 covalentes comum e o oxigênio faz 2 ligações covalente comum. Então, vamos fazer CS2 de sulfeto de carbono. Elemento central, meu carbono. E eu sei que o carbono faz 4 ligações e o enxofre 2. Então, eu tenho aqui o meu carbono com os seus 4 elétrons. E eu sei que o meu enxofre faz 2 ligações também. Então, considerando essas ligações aqui, pessoal, essas ligações, eu tenho uma ligação dupla covalente que estabiliza o meu enxofre, mas não estabiliza o meu carbono. Então, eu preciso de outro enxofre aqui para estabilizar ele. E estabiliza outro enxofre também. Então, eu tenho essa configuração eletrônica, que é essa configuração eletrônica, que é o de Lewis. Vou fazer ela de forma estrutural, para a gente verificar como que fica. Então, ele faz 2 ligações covalentes com cada enxofre, ou seja, uma ligação dupla, e vai ficar desse jeitão aqui. Pessoal, uma coisa, me sobra par de elétrons no elemento central, que é o carbono? Não. Então, esse meu ângulo aqui é o mesmo para os dois lados, tá? Então, eu tenho esse ângulo de 180 graus e o meu ângulo de 180 graus também. A gente pode ver que todo que tiver um ângulo de 180 graus, ela é linear. Linear. Tá legal, pessoal? Então, eu tenho essa parte aqui tranquila. Eu sei que ela é linear porque não me sobra. Então, eu não tenho pares de elétron para que tenha a repulsão deles. Tá certo? Então, bora para o próximo. Que é a B aqui, que é o ozônio. Ó, 3. Então, eu tenho o que, pessoal? Eu tenho um oxigênio. Vamos desenhar o oxigênio aqui. Tenho um elétron aqui, o par de elétron aqui. Tenho outros pares de elétron aqui e vou ter também mais par de elétron aqui. Entra o que? Outro oxigênio para fazer a ligação com eles. Vamos pensar nisso daqui, ó. Então, a minha molécula agora que eu tenho, o O2, ela está estabilizada. Cada oxigênio realiza 2 ligações, que é a mesma coisa que o enxofre. E ele vai ter aqui em relação a quê? Em relação ao outro átomo de oxigênio. Estabilizou. Só que o meu elemento central, considerando esse oxigênio que eu fiz em azul, me sobra pares de elétron? Sobra. Ele pode realizar ligações dativas? Pode. No entanto, que eu quero aqui o ozônio. Então, pessoal, esses pares de elétron que sobra aqui do meu oxigênio, ele pode realizar uma ligação dativa com outro oxigênio.
Então, tá vendo que ele forma um ângulo aqui por causa desse par de elétrons que está sobrando aqui? Esse par de elétrons, ele empurra as ligações, diferente do quando eu tenho aqui, ó, quando é linear. Porque eu não tenho um par de elétrons para empurrar aquela ligação. Imagina um ímã, que todas as ligações é de mesmo polo, seja ele negativo. Se o polo é negativo, eu junto o polo negativo com o polo negativo, ele vai fazer o quê? Repelem. Então ele forma um ângulo. Lógico que ele não quebra a molécula e não quebra essas ligações. Então ele faz uma repulsão. Tá? Por isso que é o nome da matéria. Teoria da repulsão dos elétrons. Então se eu escrever aqui de forma estrutural, eu vou ter mais ou menos isso aqui, pessoal. Então eu tenho uma ligação dupla, né? Com outro oxigênio. E uma ligação dativa com outro oxigênio. Lembrando que eu tenho um par de elétron aqui, que ele vai fazer essa repulsão. Então, qual o tipo de geometria que eu tenho dela aqui? É angular, parecida com SO2. A gente tem isso. SO2. Então, a geometria linear é do meu disulfeto de carbono e a geometria angular do meu O3. Porque se fosse apenas O2, também seria linear. Porque com todo composto binário que seja composto por dois elementos, eu tenho o quê? Uma geometria linear. Aqui, esse par de elétrons que sobra aqui no oxigênio do elemento central, ele faz a repulsão deles. Tá certo, pessoal? Um exercício tranquilo em questão, quando tem esses dados da configuração eletrônica, fica mais fácil de fazer, por isso que eu estou fazendo tanto na configuração eletrônica quanto na estrutural, para explicar como que fica o exercício em si. Tá certo, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o gostei. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho que todo vídeo novo que eu postar, vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou algum exercício específico que queira que eu resolva, coloca aí nos comentários que assim que eu visualizar eu já tiro a dúvida de vocês e faço o exercício de resolução. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!